No versículo 20, nós já lemos, mas diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vi o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, pessoal, nós vemos aqui Jesus discipulando os discípulos, por isso que eles eram discípulos. Então Jesus estava aqui discipulando, né, os discípulos, quando os fariseus questionou acerca de quando havia o reino de Deus. Então Jesus, ele respondendo, em outras palavras, estava dizendo que o reino de Deus ele não é de fora. O reino de Deus ele está dentro de nós. Por isso que ele disse para os discípulos: vocês devem pregar assim: arrependei-vos porque a vós já é chegado o reino do céu. Só que eles não entendiam a respeito deste reino, mesmo porque os fariseus estavam esperando um reino terreno, né? Estavam esperando que ele fosse governar no lugar de Herodes, né? Que ele fosse acabar com o Império Romano, porque Israel nesse tempo ele era governado pelo Império Romano. A Roma tinha um imperador. Eu não lembro quem era o imperador da Roma nesse tempo. Jesus. Era César. Então César era o imperador da Roma. Então o Império Romano, ou seja, o imperador César, que era o mesmo imperador da Roma na Itália, era o mesmo que governava Israel. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então era a mesma coisa da gente estar aqui hoje no Brasil e o Brasil não tivesse um presidente. O presidente do Brasil fosse dos Estados Unidos. O mesmo presidente dos Estados Unidos era o presidente do Brasil. Então Israel estava vivendo este dilema. E eles tinham a esperança que o prometido e profetizado Messias, mas não é o Messias, é o Cristo. Então eles tinham a esperança que quando o Messias chegasse, eles fossem quebrar essa monarquia, né? E Israel ia voltar a ter o seu próprio governador, o seu próprio imperador, o seu próprio rei. Então eles colocaram essa esperança no Messias. Então quando Jesus chegou, então eles esperavam que Jesus ele fosse fazer, vamos dizer assim, uma espécie de vamos fazer aqui um golpe, né? Um golpe militar, né? Uma espécie de golpe militar. Esperavam que Jesus fosse fazer isso e tomar a cadeira de autoridade do rei da Roma, do imperador da Roma, e ele ia assumir como rei de Israel, né? Então os fariseus e aliás todos os israelitas esperavam isso, inclusive os discípulos. Então por isso que os fariseus perguntaram: quando vai haver o reino de Deus? Então respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Porque quando se falava em reino de Deus, eles achavam que era um reino terreno, que Deus iria enviar um político, né? Um político que ia governar sobre Israel. Então Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão eis aqui ou eis ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, para eles entenderem aquilo ali, teria que se quebrar um paradigma que já vinha de gerações passadas. Teria que quebrar algo na mente dele que já estava há gerações já cauterizado na mente deles, daquele povo, né? Agora eles tinham que passar a entender que esse reino a qual Deus enviava era um reino que começava no interno. Era um reino que começava no interior. Por quê? Porque avivamento, o que é um avivamento? Na verdade, avivamento é as mãos de Deus. Já disse aí um certo avivalista, que avivamento é as mãos de Deus agindo no coração do homem.
É as mãos de Deus agindo no homem interior. Então isso é avivamento. O avivamento começa interno. Então, a partir do momento que o avivamento começa no ser interior, a partir do momento que o homem é transformado por dentro, há uma transformação por dentro, há um encontro. Ora, se está dizendo que o reino é interior, não é exterior, o reino está dentro de vós, então significa, se tem reino, tem rei. Se tem reino, tem rei. Então significa que o rei, ele deve estar dentro de nós. O rei, é por isso que Jesus disse: vós são o templo e morada do Espírito Santo, porque este reino está dentro de nós. E todo reino tem rei, e o rei no caso é o Espírito Santo. Então é este reino que tem que nascer do nosso interior. Por isso que Jesus também disse: rios de água viva fluirão do vosso interior. Fluirão do vosso interior, ou seja, de dentro para fora. Então tem que haver uma transformação interior, né? A palavra, ela tem que vir quebrando os paradigmas da nossa mente, das nossas crenças, das crenças limitantes que a gente chama, né? O que são crenças limitantes? São aquelas crenças, aquelas falsas crenças que nos limitam e impede da gente crescer, impede de a gente avançar espiritualmente. Então essas são as crenças limitantes. Então, através dessa frase, né, essa afirmação de Jesus, porque o reino, eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então isso aí para eles, para os fariseus, era mais do que um escândalo. Para os judeus era escândalo, e para os gregos era loucura. Então, somente por meio de uma força maior, essa crença limitante, porque a pior coisa que tem é quando a pessoa aprende algo de uma forma limitante ou de uma forma errada, e depois que ela aprende, depois que aquilo ali cauteriza na sua mente, a pior coisa que tem é quebrar aquilo ali para poder remover essa crença limitante e colocar uma nova afirmação, uma nova identidade, uma nova forma de crer. Então a pior coisa que tem, é melhor você pegar uma pessoa como uma criança. A criança não aprendeu nada. A criança ainda ela tá com o seu HD totalmente disponível. Então é mais fácil você chegar lá e instalar aquele programa, é mais fácil você chegar lá e configurar aquele algoritmo, é mais fácil você instalar algo dentro de um sistema que não tem nada, do que você chegar com um sistema novo para implantar dentro de uma máquina que já funciona com outro sistema há muito tempo. E quando a máquina é nova, você vem com um sistema novo, coloca o CD lá, coloca e baixa o programa, instalou e acabou-se. Mas quando a máquina já é velha, já está cheia de sistema antigo, obsoleto, então você vem com um sistema novo, aí a máquina trava, ela não entende, ela não reconhece, dá bug. Aí o que vai ter que fazer? Vai ter que passar por um processo, vai ter que formatar. Muitas vezes só a formatação não resolve, tem que colocar um HD mais potente, porque é antigo. Então é isso aí que estava acontecendo. Era essa dificuldade que Jesus estava passando neste momento, para que eles entendessem o que era a missão que Jesus estava ali, para que eles entendessem o que é que Jesus estava tentando implantar, o reino que o Senhor estava tentando implantar ali naquele tempo. E nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, a partir do momento que nós aceitamos essa verdade, você aceita essa verdade? Você consegue compreender essa verdade? Você sabia que esse problema não era somente da época de Jesus? Não era só dessa época, não é só Jesus que teve esse problema. Você sabia que nos dias atuais ainda nós temos esse problema? Você sabia que o que eu estou falando é difícil entrar na mente de algumas pessoas aqui? Por quê? Porque aprendeu de maneira errada. Aprendeu de maneira errada. Agora você aceitar que o reino de Deus está dentro de você,
Depois de tudo que você aprendeu, depois de 20 anos de evangelho, agora está dentro de mim, está dentro de você. E a partir do momento que nós aceitamos e recebemos essa realidade da nossa vida, na tua vida, a partir deste momento, então você começa a fluir de uma forma diferente. Você começa, a partir do momento que você começa a entender que o Deus não é um Deus de fora, mas é um Deus que flui de dentro para fora. Por isso que Deus quer fazer morada na gente. Por quê? Porque Deus, ele flui de dentro para fora, ele flui através dos corações dos homens. A partir do momento que a gente passa a entender que não, Deus é um Deus que está acolá. Esses eram os problemas. Os fariseus, eles não, Deus que de onde é que vai vir o reino do céu? Eles achavam que o Deus é o Deus que vinha da acolá. Uns achavam que Deus ele vinha do monte de Jerusalém. Outros achavam que Deus era em Samaria. E Jesus disse: não importa onde vocês adorarão, porque chegará o tempo que nem adorarão nem nos montes e nem em Samaria. E de fato já é. Porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. E o reino de Deus é um reino de bênção. É um reino de... Tem aflição, tem provação, mas é um reino onde tem bênção. O reino de Deus é uma terra que emana leite e mel. Quem que está entendendo isso? Pastor, mas aí sinceridade, pastor, o senhor está falando aí, intelectualmente eu estou entendendo, mas eu não estou conseguindo viver isso. Aí. Porque a cara de vocês é essa. Por isso que todo dia eu oro a Deus por um avivamento. Porque o avivamento quebra essa pedra aí, esse tabu. Então, pastor Renato, eu estou assim, logicamente, pela lógica, assim, eu estou entendendo tudo, mas eu não consigo sentir esse reino. É um reino de glória. É um reino de poder. O reino de Deus é uma coisa muito forte. O reino de Deus é algo muito glorioso. É fonte de água viva. Mas eu tenho passado por dilema. Quando eu vou orar, eu me sinto vazio. Muitas vezes eu me sinto seco. E tem dia que parece que eu estou me sentindo mais seco ainda. Tem dia que inclusive nos últimos dias, parece que cada vez eu estou me sentindo mais seco. Parece que quanto mais eu aprendo, mais seco, mais vazio eu fico. Ou seja, eu estou entendendo a letra, mas não estou conseguindo viver essa graça. Estou sendo claro. Era a mesma coisa que acontecia nessa época. Jesus falava, eles não conseguiam entender. Jesus dizia: é necessário que eu padeça, eu morra, mas depois de 3 dias eu ressuscite. E mesmo eles tendo visto Jesus morrer e Jesus ressuscitado, mesmo assim eles não conseguiam entender. Eles viram Jesus ressurreto com a chaga das mãos, mas eles não conseguiam se lembrar por si só do que Jesus tinha dito antes. Ou seja, eles viviam um reino apenas de letra, mas eles não conseguiam fluir no sentimento.
Eles não conseguiam fluir de coração. Eles não conseguiam fluir da sua alma, porque Deus, Ele flui dentro de nós. Ele deve fluir dentro de nós, porque é equivocado a ideia de que Deus vai fluir somente de forma espiritual. Não. Deus nos deu um corpo, alma e espírito. Ele nos deu corpo, alma e espírito, porque cada um tem a sua missão, cada um tem a sua importância. Então, assim como o espírito tem importância para fluir em Deus, assim também o corpo, assim também a alma. Ou seja, nós devemos, quando o salmista, no Salmo 103, ele disse, vai 103 a 104, ele disse: bendiz a minha alma, tudo que há em mim, bendiga ao santo nome do Senhor. O que ele estava dizendo? Tudo que há em mim, bendiga ao santo nome do Senhor. Ele estava falando do corpo, ele falou também da alma, ele falou do espírito. Ou seja, ele estava dizendo que bendizesse ao Senhor de espírito, de forma espiritual, de forma racional e de forma emocional. Porque nós iremos viver a plenitude do Espírito de Deus na nossa vida quando nós conseguimos fluir através dessas três dimensões do nosso ser. Através das três dimensões, nós somos formados em três dimensões, nós somos uma tricotomia. Então, quando nós aprendemos a fluir, a adorar a Deus, a sentir Deus, a se envolver com Deus através do Espírito, é o principal, é o primeiro. E também nós aprendemos a fluir através do corpo, e também nós aprendemos a fluir através da alma. Pastor, mas é emoção. A gente não pode viver um relacionamento com Deus só de emoção. Isso não pode. A gente não pode viver um relacionamento de Deus somente de corpo. Isso não pode. Nós temos que viver a tricotomia com o Senhor. Até sobre o corpo, sim. Não foi profetizado: eis que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, também nós devemos viver esse momento com Deus através também do nosso corpo. A carne está falando do nosso corpo, então o corpo também tem a importância no nosso relacionamento com Deus. Pastor, isso é carne, pastor. Aí o que foi que o apóstolo Paulo disse no Romanos 12, 1 é 2, ele diz o seguinte: eis aqui o nosso corpo como culto racional ao Senhor. Aí tem gente querendo dizer assim: essa carne não presta para nada. Não presta se você der lugar para o diabo. Mas se você não dá lugar para o diabo, essa carne aí é um culto racional para Deus. O que é culto racional? É um culto com entendimento. Eu vou ficar aqui no... Tem gente que diz assim: eu vou ficar aqui no espírito porque a minha carne não presta para nada. Minha carne, meu Deus, é só misericórdia. Eu no espírito eu sou uma bênção, mas na carne, não. A sua carne, assim como o seu espírito é uma bênção, a sua carne também tem que ser uma bênção para Deus. É um culto racional que nós oferecemos. Quando nós chegamos mediante a presença de Deus para adorá-lo, então nós chegamos com o quê? Tu chega só com o teu espírito? Chega só, é só o fantasma quando tu entra no teu quarto. O teu corpo fica lá na sala assistindo novela e entra só o fantasma, o teu fantasma no teu quarto, Aí o corpo fica lá no Instagram, fica vendo novela, a carne fica lá. O espírito só entra na presença com o espírito. Não, quando você chega na presença de Deus, você vai entrar com esse corpo, com essa alma e com esse espírito. Pastor Renato, a minha carne está só misericórdia. Pastor Renato, eu fiz tanta coisa errada que nem com perfume importado tira essa caatinga da minha carne. Então, aí você tem que se purificar. O jejum ele purifica o quê? O jejum ele purifica o espírito, purifica a alma e purifica o corpo.
Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: pega essa visão. Onde foi que alguém lhe ensinou isso? Pergunta para a pessoa do teu lado: onde foi que você ouviu isso? Pergunta, onde foi? Você já ouviu isso em algum canto? Já ouviu? Você já ouviu? Vocês são crentes jamais? Já ouviu? Não? Nem eu. Eu estou ouvindo agora aqui do Espírito Santo. Então nós temos que chegarmos a andar em pureza de corpo, alma e espírito. Por isso que está dizendo que o reino de Deus, ele não tem aparência externa, mas tem aparência interna. Tem aparência interior, vem de dentro. E quando você olha para dentro de você, você vai encontrar um corpo, você vai encontrar órgãos, você vai olhar para dentro de você, você vai encontrar ossos, vai encontrar sangue, vai encontrar carne. E se você olhar um pouco mais profundo, você vai encontrar a sua alma. E se você ainda for numa dimensão mais profunda ainda, você vai encontrar o que? O espírito. Aí quando nós morremos, o nosso corpo, ele vai para o pó. Do pó ele veio, para o pó ele voltará. A nossa alma, ela vai, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E o nosso espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus. Não estou dizendo que o espírito vai viver em mansões celestiais do céu, não. Porque o espírito, ele saiu de dentro de Deus. Ele pegou o barro, fez o homem e soprou. De dentro de Deus saiu o espírito. Então quando a pessoa morre, a alma ou vai para o inferno ou vai para o céu. O corpo volta para o pó da terra. E a alma volta para onde? Para o âmago de Deus. O espírito não vai ficar vagando, não. E nem no céu, ele volta para dentro de Deus. O que vai permanecer, o corpo, ele vai virar pó. E a alma é o que permanece vivo. A alma é eterna. E o corpo que virou pó, quando for na vinda de Jesus, então o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Um corpo glorioso. Então vai viver a alma no corpo glorioso. Então nós temos que aprender a fluir nesse Deus, a se envolver, a se relacionar com esse Deus, através de tudo que há em nós, como diz o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome. Ou seja, você vai adorar a Deus através do seu corpo, você vai adorar a Deus através das suas mãos, você vai adorar a Deus através das suas pernas, você vai adorar a Deus, através do pastor, através das mãos você adora a Deus, pastor, através das pernas, através das pernas você adora a Deus, o teu corpo adora a Deus, os teus cabelos adora a Deus, a tua roupa adora a Deus, tudo que está em ti adora a Deus. E você vai adorar a Deus também através da sua alma, de forma emocional você vai adorar a Deus, e de forma espiritual você vai adorar a Deus. Então nós vivemos a plenitude do relacionamento com Deus quando nós vivemos nos três âmbitos, porque o Espírito é o que tem contato, é o que dá acesso à revelação, o Espírito é o que acessa a voz de Deus, o Espírito é o que acessa o coração de Deus, a alma é o que sente, é o sentimento, né? A alma é o que vai dar acesso às emoções, as emoções estão na alma. Então quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com aquele que nós amamos, então as emoções elas falam. Quando você está adorando a Deus, aquele seu louvor que você gosta muito, então naquela hora que você está ali louvando a Deus, não é só o seu espírito que está louvando a Deus, a sua alma está louvando a Deus. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? O salmista no Salmo 42 ele diz assim: porque tu te perturba dentro de mim, ó minha alma? Porque tu te perturba dentro de mim o quê?
Ó minha alma, espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Se a alma que louva, então as emoções também estão no negócio. Então, quando nós estamos adorando o Senhor, nós estamos ali em espírito. Em espírito, por que nós estamos louvando em espírito? Porque em espírito nós estamos ali numa conexão com a mente de Cristo. Nós estamos ali tendo a revelação. Nós estamos ali sentindo a presença de Deus. Nós estamos ali ouvindo a voz de Deus. Nós estamos ali conversando com Deus. Há uma comunicação na hora do louvor. Porque enquanto você louva, você adora, você manda glória. E quando a gente manda glória para Deus, Ele vê a glória para a nossa vida. Então há uma comunicação espiritual na adoração, assim também como há uma êxtase emocional. Quando você se encontra com aquela pessoa que você muito gosta e há muito tempo não vê, quando você se encontra, vem aquelas lágrimas, né? Quando você se encontra com aquela pessoa, aquela emoção, você fica emocionado. E você acha que quando nós temos os nossos momentos fortes com Deus, ora, se a gente se emociona com a presença de um amigo, e quanto mais com a presença de Deus. É por isso, Elivelto, que tu chora igual um bebê quando tu está vendo aquele teu louvor mais favorito. É emoção, você está no espírito, mas também você está de alma. E a alma é aquilo que chora, a alma é aquilo que alegra, a alma é aquilo que reage, dependendo da situação. Dependendo da situação, nós podemos ter alegria, podemos ter tristeza, podemos ter raiva, podemos ficar emocionados. Então, no nosso relacionamento com Deus também está envolvido a emoção. Então, imagine aí você ter um envolvimento com Deus, onde naquele momento, ao mesmo tempo, você está em tricotomia. As três partes do seu ser estão a todo vapor na presença de Deus. Você pode estar na presença de Deus só através do Espírito, só de maneira espiritual. Você pode estar na presença de Deus só através do corpo. Como é que eu fico na presença de Deus através do corpo? Através da mente. Na letra, você está ali na letra. Você está estudando. Você está fazendo aquele curso. Muito importante estudar, muito importante fazer curso. É muito importante aprender. Mas neste momento você está envolvido com Deus apenas de maneira mental, de maneira racional. Mas quando nós estamos ali em espírito, você está ali falando com Deus: Senhor Deus, amado Deus, eu sinto a tua presença. E você começa a falar com Deus e senta aquela presença. Você começa a chegar a ter visões, né? Você começa a sentir o que é que Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então você está o quê? Você está num profundo envolvimento espiritual. Mas ao mesmo tempo que você está ali falando com Deus e está tendo a revelação, está falando e está ouvindo a Deus, ou seja, você está de forma espiritual, ao mesmo tempo você está louvando. Enquanto você está louvando ali a Deus, enquanto você está ali adorando a Deus, então você, além de estar de forma espiritual, também você está ali de forma emocional. Olha que coisa maravilhosa, você está ali com uma conexão espiritual com Deus, falando com Deus e ouvindo a Deus, e ao mesmo tempo adorando as suas emoções, e você em lágrimas derramado na presença de Deus. Você está de forma espiritual e está de forma emocional. E ao mesmo tempo você pode também estar de forma racional. Você está ali falando com Deus em oração, de forma espiritual. Você está ali com aquele louvor, fundo musical, aquele louvor que você mais gosta. Então você está com uma comunicação espiritual, ao mesmo tempo está num relacionamento emocional, e ao mesmo tempo você está ali lendo os versículos, meditando na palavra. Aí pronto, aí você está no em êxtase. Você está funcionando a todo vapor no relacionamento com Deus. Você está de mente, de alma e de espírito. Você está de forma completa. Eu acredito que era isso que Jesus queria que eles entendessem.
O reino de Deus não vem de fora, o reino de Deus vem daí dentro. Ou seja, dá lugar para o Espírito Santo, se permita, busque. Receba o Espírito Santo na sua vida, receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo e o poder, que são duas coisas diferentes. Porque tem gente que tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, mas tem gente que tem o Espírito Santo e tem o seu poder, e tem um poder do Espírito Santo. Não quer dizer que uma pessoa que não tem unção, não quer dizer que ela não tenha o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, não tem a unção, não tem um poder, mas tem o Espírito, a pessoa do Espírito Santo. Mas nós podemos ter a pessoa do Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo. Assim que também quando nós podemos ter o poder, a unção do Espírito Santo. E a partir dessa consciência e desse entendimento e desta consciência, que nós passamos a ter um relacionamento forte, passamos a cumprir em nossa vida o que Jesus disse para os discípulos, passamos a cumprir o que Jesus disse para o discípulo. Eis que o reino de Deus não é de fora, mas o reino é interno, o reino é interior, o reino está dentro de vós. Então nós passamos a cumprir. Não é que se cumpra, pastor, mas aí vai se cumprir na minha vida. Não, você que tem que cumprir, porque Jesus já declarou, porque isso já foi determinado e decretado no subsolo espiritual. Amém? Está pesado, pessoal, o negócio também está pesado, é? Vocês estão agoniados para ir embora. Eu estou vendo aí que eu sou espiritual. Pudesse o Douglas abrir esse portão e corre a menos 5. Não estou aguentando ficar não, Douglas. Eu estou tão bem aqui. Já percebeu, Miquel? É porque eu estou falando das coisas do céu. Por isso que é uma necessidade de um avivamento. Porque através do avivamento, o homem, ele passa a se interessar pelas coisas do céu. Porque o problema é que as pessoas acham que quando se fala da coisa do céu, está falando de morte, está falando de vida após a morte. Entenda que as coisas do reino do céu não é vida, não estou falando de vida após a morte. A palavra está dizendo, eu estou pregando a palavra, eis que o reino de Deus já está dentro de vós. Eu não estou falando de algo após a morte, eu estou falando de algo real e presente nos nossos dias, inclusive aqui agora neste momento. E o avivamento, ele vem na incumbência de quebrar esses paradigmas e fazer com que as pessoas assimilem e entendam isso e passem a desejar isso para as suas vidas. Que as pessoas passem a desejar um reino que flui de dentro. Uma presença que flui de dentro. Porque a origem dos nossos maiores conflitos e guerras não são fora, é dentro. Não adianta a gente desejar um reino de fora. Não adianta a gente só apenas desejar as coisas materiais. Porque os conflitos, vou dizer mais uma vez, porque as maiores guerras e batalhas que nós vivemos, ela não tem origem externa, ela tem origem interna, é aqui dentro. Então o problema, ele não vai ser resolvido do lado de fora, o problema ele é resolvido do lado de dentro. Enquanto os homens estavam preocupados com o reino externo, estavam preocupados com a política, estavam preocupados com o governo, Jesus estava preocupado de resolver os problemas dele na raiz do ser humano.
Porque ainda que Deus mandasse um novo governador político para a nação de Israel naquele tempo, por melhor que fosse aquele político, por mais honesto, por mais generoso que fosse, ele não conseguiria resolver os conflitos internos das pessoas, ele não conseguiria resolver as batalhas interiores das pessoas, ele não conseguiria resolver o problema da depressão das pessoas, as aflições interiores, as aflições, as fortalezas da mente. Ele não conseguiria, por mais que ele fizesse pavimentação de ruas, por mais que ele fizesse escolas, por mais que ele fizesse prédios bonitos, ele não conseguiria mexer no coração do homem. E Deus estava dizendo: o reino que eu vim trazer não é esse reino de fora não, o reino que eu vim trazer é o reino de dentro. O reino que eu vim trazer não vai mexer na geografia externa não, o reino que eu trago, ela vai mexer na tua estrutura interna. Porque o teu conflito é interno, a tua guerra é interna, a tua batalha é na tua mente. Tu pode mudar de casa, tu pode morar na Avenida L, na Avenida O, na Quarta Etapa, na Aldeota, em Paris. O problema está aqui, ó. Era isso que Jesus queria dizer aos discípulos. Não adianta eu mudar a infraestrutura das ruas e das avenidas de Jerusalém, porque o problema está aqui, ó. Não adianta tirar as pessoas da favela, porque a favela está dentro, se a favela está dentro da pessoa, não adianta. Não adianta tirar você da favela. Deus quer tirar a favela de dentro de você. Que a partir do momento que a favela sair de dentro de você, de dentro das pessoas, lugares que são favelas se tornarão para lá de aldeota. É esse reino que Jesus estava dizendo: ei rapaz, o reino não é de fora não, o reino está dentro, o que eu vim trazer é de dentro de vocês. E é isso que o avivamento vem trazer na consciência das pessoas. Avivamento é mudança de consciência que leva a um novo posicionamento. É posicionamento. Mas nós só vamos ter um novo posicionamento a partir do momento que nós mudamos a nossa consciência. A partir do momento que nós temos a mente renovada. Mente renovada, nova consciência. Nova consciência, novo tempo, nova história. E eu creio que o poder do Espírito Santo estará atuando nessa ênfase, nesse nível aqui hoje. Será? Deixa eu ver. Um negócio difícil. Não um reino exterior, é um reino interior. Porque o reino, quando nós mudamos o interior, então tudo que está em nossa volta também muda. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, quando a atmosfera interna da gente muda, então tudo que está perto da gente também muda.
Porque muitas vezes não é as coisas que precisam mudar, quem tem que mudar é a gente. Porque se a gente não muda, aonde a gente for, vai ser problema. Porque se a gente não muda, se a gente acha que o erro está só fora, que o erro é dos outros, a gente não admite que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser transformados. Então, aonde a gente vai, os mesmos erros acontecerão, as mesmas decepções acontecerão, as mesmas frustrações acontecerão. E era isso que Jesus estava falando. Se Jesus colocasse um psicólogo para explicar o que é que significa o reino está dentro de vós, ele ia explicar algo parecido com isso que eu estou falando. Um psicólogo falando a respeito do reino que não é externo, mas é dentro. É uma mudança de consciência, uma mudança de pensamento. São quebra de paradigmas, quebra de tabus. E você pode, pastor, mas eu já fluo de dentro para fora, eu sei o que o senhor está falando. Mas a partir do momento que nós temos essa consciência, nós passamos a fluir cada vez mais. É uma fonte inesgotável. Nós podemos fluir todo dia um pouco mais de dentro para fora. Nós podemos emanar água viva do nosso interior cada vez mais dentro para fora. É um encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Deus mais forte agora aí, onde você está sentado agora, aí desse jeito que você está aí. Um encontro mais forte com o Espírito Santo. A partir do momento que você lembra que você é templo do Espírito Santo. Então você pode viver algo que eu chamo de um encontro das águas. O que é o encontro das águas? É a fusão do espírito humano com o Espírito de Deus. Isso acontece de forma interna. Deixa eu ver quantas pessoas inteligentes estão aqui. Porque enquanto eu estou falando, você pode estar vivendo, não só ouvindo, mas vivendo o que eu estou falando. Tem uma pessoa inteligente ali. Tem uma pessoa inteligente ali. Tem uma pessoa inteligente aqui. Tem outra ali. Tem outra acolá. Você está vivendo um encontro das águas no seu interior. Você está vivendo um reino de Deus que está no seu interior. Somente assim você vai ser liberto dessas mazelas.
desses conflitos, dessas guerras, dessas batalhas internas, essa batalha interior na sua mente, nos seus pensamentos, esse sentimento de que você é uma pessoa desprezível, esses complexos interiores, esses complexos mentais, essa indiferença, esse sentimento de indiferença, a partir do momento que você entende que Deus é suficiente para a sua vida, a presença do Espírito Santo é suficiente para a sua vida, você entregou a sua vida para Jesus declarando que Ele é o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Lembra? Você está vivendo guerras porque ainda você não se permitiu que Ele seja realmente suficiente na sua vida. Ele tem que ser suficiente para a sua vida. Mas a partir do momento que nós dividimos essa parte aqui é Deus na minha vida, essa parte eu quero isso, essa parte eu quero isso. Então você está dividindo aquilo que era para ser suficientemente dele com outras coisas. Aí você entra na guerra, porque somente Ele pode suprir a necessidade da tua alma. As pessoas não podem suprir, o dinheiro não pode suprir, a profissão não pode suprir, a formação não pode suprir, somente Ele pode suprir. Amigos, parentes, familiares não podem suprir. Eles ajudam, mas não suprem, não são completos, não são suficientes. Sinta essa presença, sinta essa presença. Você está no culto de avivamento, você veio porque quis. Quem mandou vir? Você está no culto de avivamento. Quem mandou tu vir? Sinta essa presença, sinta Ele suficiente na tua vida. Se envolva com Ele, corpo, alma e espírito. Você aprendeu agora que corpo, tem gente que pensa que corpo só presta para pecar, quando a Bíblia diz que o nosso corpo é nosso culto racional para Deus. Nosso corpo é muito importante, mesmo porque quando o Espírito se derrama, Ele derrama sobre o nosso corpo. Por isso que a gente pula, se arrepia. Por isso que a gente sente tremor, por isso que a gente soa, por isso que sente calafrios, porque o Espírito Ele derrama sobre a carne. Portanto, a carne não foi feita para pecar, não. A carne foi feita, assim como a alma e o Espírito, para adorar e louvar a Deus. Está pecando, está fazendo uso incorreto e indevido da carne. Aí.
O que é pecado? O pecado é o uso incorreto e indevido da carne. Anota aí, Miqueias. Essa frase também vai para o nosso livro. Nova definição de pecado: é o uso indevido e incorreto da carne. Essa carne foi feita para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. É um culto racional para Deus. Sabe o que é um culto para Deus? Um culto para Deus é uma oferta para Deus. Sabe o que é uma oferta para Deus? É um presente para Deus. Então esse corpo, assim como a alma e o espírito, é uma oferta agradável para Deus. Esse corpo, assim como a alma e o espírito, é uma oferta aprazível, é uma oferta de incenso agradável ao Senhor. Portanto, agora mesmo nós temos 5 minutos ainda. 5 minutos ainda nós podemos adorar, nós podemos agradecer, nós podemos alegrar com esse corpo, nós podemos emocionar com a nossa alma, nós podemos se comunicar com Ele através do Espírito, com o Espírito. Através do Espírito tu fala e escuta, através da alma tu canta, adora, se emociona, chora, se derrama, e através do teu corpo, eita, é a tua oferta agradável e aprazível para o Senhor. Portanto, você está no culto de avivamento, comece a adorar, entre em dicotomia com Deus a todo vapor, a todo vapor. Quem olhar para o teu corpo, vê o teu corpo em estado de adoração. Quem olhar para a tua alma, vai ver a tua alma em estado de adoração. Quem olhar para o teu espírito, vai ver que teu espírito não está morto, mas também ele está em estado de adoração. Portanto, fale com Deus. Portanto, se derrame na presença de Deus. Portanto, apresenta-se em corpo para Deus. Está sendo tocada, já foi tocado um, já está ali em repouso. Vai ser tocado mais um, mais dois, mais três. Vai ser tocado. Daqui no altar nós ministramos. Vai ser tocado mais um agora. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Fogo!
Foi tocada ali outra. Outra aqui no meio, outra ali atrás. Mais 2 aqui na frente. Mais um ali no meio. O poder de Deus desceu. A graça de Deus desceu. A unção do Espírito Santo desceu. Desceu sobre toda a carne. Recebe mais. Tá forte, mais forte, mais forte.
Tem alguém com dor aí? Depois da oração ficou com dor? Ou muito pelo contrário? A dor que saiu, não foi? Tá pesada aí? Tá pesada aí? Às vezes pode acontecer no meu do mover espiritual, entendeu? Pode acontecer. Mas graças a Deus não foi o caso aqui. Hã? Quem é? Marlilde? Ah, é a Marlilde? Não, deixa ela aí um pouquinho. Vai, Douglas, ora aí. Repreenda agora essa aflição, esta dor, esta enfermidade, em nome de Jesus. Solta o descanso dos ombros agora. Seja curado músculos, células, ligamentos, tendões, ossos, da nuca e dos ombros. Recebam cura e alívio agora. Em nome de Jesus. Relaxa. Relaxa. Deu certo? A Marluz está aí. Só vitória.